Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Positividade à Vista, o canal do seu conteúdo e reflexões positivas. Eu me chamo André, idealizador desse canal, e para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, tá pessoal, para que a gente possa fazer esse conteúdo cada vez melhor para vocês. Tá bom, pessoal? O tema de hoje será sobre o Ikigai, que é um conceito japonês que acredito eu que pode ser muito bem replicado aqui na nossa cultura, aqui caso a gente saiba como aplicá-lo da forma correta. Tá bom, gente? Mas antes de falar um pouco sobre o conteúdo, né, antes de explicar o conteúdo, eu gostaria de agradecer a quem já é membro do canal, né, para quem já se inscreveu no canal. Eu agradeço muito mesmo de coração, agradeço também o comentário que teve, vocês vão ver que isso tem muito a ver com um dos princípios aqui do Ikigai, que são 5 princípios. Hoje nós vamos contar sobre 2 deles, tá bom? Então é o começar pequeno, né? Tudo tem um começo, tudo tem um objetivo, né? Eu sei muito bem do objetivo, qual o meu objetivo com esse canal, o quanto eu quero impactar de forma positiva as pessoas, o quanto eu acredito que essa mensagem pode ser replicada para as pessoas. Então realmente começar pequeno é muito importante. Então agradeço de coração a quem já se inscreveu, a quem comentou, quem já visualizou os outros vídeos também. E se essa é a primeira vez que você está vendo esse canal, esse vídeo, eu peço por favor que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que com certeza eu sempre tentarei trazer aqui a vocês o melhor conteúdo, tá? Da forma mais transparente, da forma melhor possível, tá? São resumos, né, de livros e pensamentos meus que eu compartilho com muito carinho para vocês, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês gostem do conteúdo, que vocês compartilhem com seus amigos, e ao final do vídeo vocês comentem também o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, tá bom, gente? Então isso é muito importante para o crescimento aqui do canal, que esse é um projeto meu, que eu tô tendo muito carinho aqui para fazer para vocês da melhor forma possível. Beleza, gente? Então vamos lá. Para mim é muito fácil falar sobre o Japão, porque desde pequeno eu tenho influências muito fortes, né, do Japão no meu ser, né, vamos dizer assim. Desde pequeno eu fiz alguns anos de judô, né, o que me ajudou muito a me equilibrar, né, naquele momento. Confesso que ainda hoje eu ainda também tenho esses princípios dentro de mim, né, o princípio de respeito aos mais velhos, o princípio de a gente respeitar normas, respeitar o fato de você reverenciar o seu adversário. Não existem adversários na vida, né? Não existem, na verdade não existem inimigos, né? Somos adversários na luta, mas aí fora da luta as pessoas são nossas amigas, são nossas parceiras, né? Então eu sempre gostei muito desse tipo de filosofia dos japoneses, além dos desenhos japoneses, como vocês podem ver aqui, né? Desenhos e jogos japoneses. Então tá bem presente na minha infância e nos meus dias de hoje também. Até hoje ainda eu costumo ainda rever vários desses desenhos animes, né? Então eu sou viciado em desenhos animes dos mais variados possíveis, assim como acredito que alguns de vocês aqui também, né? Então não tem como a gente não ser influenciado positivamente, né, pela cultura japonesa, tá bom, gente? Então antes de falar sobre todos os livros que tem aqui, né, eu achei bem legal a gente primeiro falar sobre esse livro aqui, que se chama o Ikigai, né? O Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz, tá? Do escritor Ken Moji, tá bom, gente? Então esse é um tema que está muito hypado, como o pessoal diz, né? Do propósito, né? O que a gente quer para nossa vida, o que a gente quer deixar de legado, né? Então eu acho que é super positivo a gente falar sobre esse assunto aqui hoje, tá bom, gente? Antes de falar sobre positividade,
de forma plena, né, da gente poder abordar um pouco o tema da positividade. Acho que antes disso, né, existiu alguns passos que a gente tem que dar antes, né, e esse livro aqui, ele é muito bom, tá, gente? Eu recomendo muito a leitura dele, tá, ainda mais para quem é apaixonado pela cultura japonesa. Cada capítulo que você lê desse livro é como se você estivesse realmente lá na cidade, lá, se você estivesse conversando lá com os japoneses. Então é muito gostosa mesmo, é muito fluida, tá? Eu gosto muito desse tipo de leitura, né? Que não é uma leitura muito massiva, muito cansativa, né? Então é uma leitura que você lê um capítulo, você já quer ler o próximo já, porque você quer ver os exemplos, você quer saber como que é a vida dos japoneses, você quer saber como que são as tradições dele, o que tem de diferente em relação às nossas tradições, né? Então é muito, muito bom a leitura desse livro mesmo, eu recomendo muito para vocês, tá bom, pessoal? Um pouquinho eu vou falar aqui, se vocês me dão a liberdade, eu vou falar um pouquinho, né, vou ler um pouco sobre a bibliografia do autor, tá, para que vocês conheçam um pouco da vida dele, né, e entenderem por que eu escolhi falar um pouco dele, né, porque ele é o primeiro livro que eu escolhi para a gente falar aqui, tá bom, pessoal? Então, sobre a biografia do autor, vamos lá. Então, Kenmoji é um escritor, neurocientista e palestrante japonês conhecido pelo seu trabalho em divulgar os conceitos da cultura japonesa como o Ikigai. Seu nome completo é Kenichiro Kenmoji, né, mais conhecido como Kenmoji. Data de nascimento, 20/10/62. Em relação à educação, Kenmoji se formou na Universidade de Tóquio, onde obteve seu doutorado em neurociência. Ele se especializou em estudar o cérebro humano, particularmente em áreas relacionadas à percepção sensorial, cognição e consciência. Em relação à sua carreira, Kenmoji é pesquisador sênior no Instituto de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada em Tóquio. Além de sua pesquisa científica, ele é um autor prolífico, tendo escrito mais de 100 livros em japonês, sobre uma variedade de temas incluindo neurociência, filosofia e cultura japonesa. Ele é mais conhecido internacionalmente por seu livro Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, que é o livro que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom, pessoal? Que ele foi traduzido para o português e para várias outras línguas também, né, por ser um best-seller, tá? Onde explora o conceito japonês do Ikigai, que eu já vou explicar para vocês o que vem a ser o Ikigai, tá bom, pessoal? Que se tornou um best-seller, como eu falei, mundial. Moji também é conhecido por seus esforços em tornar a ciência acessível ao público geral através de seus escritos e aparições na mídia. Prêmios de reconhecimento. Kenmoji recebeu vários prêmios por suas contribuições à ciência e à literatura, incluindo o prêmio Kobayashi Hideo, um prestigioso prêmio literário no Japão. Contribuições à filosofia. Kenmoji é um defensor da ideia de que a compreensão e a aplicação dos conceitos culturais japoneses como o Ikigai podem contribuir significativamente para a felicidade e o bem-estar das pessoas ao redor do mundo. Ele acredita que pequenas mudanças no dia a dia, inspiradas por esses princípios, podem levar a sua vida mais equilibrada e significativa. Tá bom, pessoal? Então esse foi o motivo pelo qual eu escolhi falar um pouco sobre esse livro aqui com vocês. Tá bom? A importância do Ikigai, que é um pensamento, né? É um conceito, na verdade, que já está muito enraizado, já está muito literalmente no DNA dos japoneses, né? Que é a razão pelo qual viver, né? Então eles fazem essa analogia a isso, né? O motivo pelo qual nós acordamos, né? Então a gente tem que realmente pensar o que faz a gente feliz, né? Então isso já está muito no DNA, como eu falei, dos japoneses, né? Então abordar esse tema eu acho que é de crucial importância aqui para nós, tá bom, pessoal? Então falando um pouco agora também sobre os princípios, tá, que vão ser abordados do Ikigai, né? Então a gente vai falar agora aqui dos 5 princípios, e desses 5 são 2 os princípios que nós vamos tratar hoje, tá bom, pessoal? Então 2 deles nós trataremos nesse vídeo, que é a parte 1, a parte 2 nós trataremos no próximo vídeo, tá ok, pessoal?
Então, gente, como eu falei, eu vou aqui abordar agora um pouco dos princípios, né? São 5 os princípios que estão contidos dentro do livro, né? Vou ler aqui, com a permissão de vocês, o primeiro deles que nós vamos abordar, que é o começar pequeno, né? Valorize e reconheça os pequenos detalhes e ações diárias que trazem alegria e satisfação. Cada pequena conquista ou momento de felicidade contribui para o seu Ikigai. Bom, gente, o segundo tema, o segundo princípio, que é libertar-se. Seja você mesmo e viva de acordo com suas próprias normas e valores, em vez de tentar cumprir as expectativas dos outros. A autenticidade é a chave para encontrar seu Ikigai. Terceiro, harmonia e sustentabilidade. Promova a harmonia em suas relações e no ambiente que vive. A sustentabilidade no uso dos recursos e nas ações diárias contribui para um mundo mais equilibrado e saudável. Quarto, a alegria das pequenas coisas, que esse daqui nós também abordaremos hoje um pouco, tá bom, pessoal? Encontre prazer e alegria nas pequenas coisas do dia a dia, como um bom café, um pôr do sol ou um momento tranquilo. Apreciar esse momento simples ajuda a nutrir o seu Ikigai. E o quinto e último, estar no aqui e no agora. Pratique a atenção plena e esteja presente em cada momento. Focar no presente e não se preocupar excessivamente com o futuro ou o passado ajuda a encontrar equilíbrio e felicidade. Tá bom, pessoal? Então, começando pelo primeiro, que é começar pequeno. Eu acho que esse ponto ele é muito importante nos dias de hoje, né, pessoal, de começar pequeno. Vocês vão entender porque eu estou fazendo essa referência. Nos dias de hoje, a gente está cada vez mais bombardeado por informações, né, e é vendido para nós de que o sucesso ele vai ser alcançado sem um mínimo esforço, né? Então a gente vê histórias de sucesso, então a gente vai no Instagram, então a pessoa mostra que vendeu não sei quanto, faça isso, faça aquilo, eu tenho um segredo para a felicidade, eu tenho um segredo para o sucesso, você tem que seguir o que eu fiz. Então, assim, é vendido uma ilusão pra gente de que as coisas elas são muito fáceis, né? Que não precisa muito esforço para que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar. Será que a gente mesmo quer chegar ou a gente está vendo nos outros e não sabendo o que a gente realmente quer, né? Isso é uma dúvida que a gente pode se fazer, né? Então, esse começar pequeno, ele realmente é muito bom, né? A gente pensar dessa forma e, ao meu ver, infelizmente, isso está se perdendo cada vez mais aqui na nossa cultura, né? Então, a gente está muito influenciado porque os outros falam pra gente, o que é mostrado na mídia, na televisão, nas redes sociais, né? Um estilo de vida glamouroso, um estilo de vida que é o certo a se seguir, e quem não segue esse padrão está excluído, está fora, não está dentro da normalidade, né, pessoal? Então, o que eu penso é o seguinte, todo o processo, isso é um pensamento meu, tá? Particular meu, mas eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu gostaria que vocês, se vocês pudessem ver se vocês concordam com esse pensamento, tá, pessoal? Mas se você pega a história de várias pessoas que tiveram sucesso, são histórias de superação e história de pessoas que já fracassaram várias vezes na vida. Então, às vezes, a pessoa já faliu 2, 3, 5, 10 vezes até a pessoa ter o sucesso que ela tem hoje. Tá bom, pessoal? Só que daí, o que acontece só é mostrado o glamour, né? Não é mostrado todo o esforço que a pessoa teve, não é mostrado toda a dedicação que ela teve que fazer, o que ela teve que abrir mão, o que ela não teve que abrir mão, quantas festas de aniversário da esposa, do filho, quantas viagens a pessoa teve que fazer, o que ela teve que abrir mão, quantas horas de estudo, quantas horas de trabalho, quanto sapo a pessoa teve que engolir, né? Então, assim, não é passado isso, né? Só é passado realmente o resultado final, né? Então, assim, começar pequeno é exatamente isso, é você dar valor para cada uma das pequenas atitudes que você vai tomando até você chegar no seu objetivo, né, pessoal? Então, o que eu vejo muito isso hoje em dia, infelizmente, aqui na nossa cultura brasileira, é que não é dado muito valor para as pequenas coisas, né? Então, assim, a pessoa, então tem uma criança que ela quer jogar futebol e ela acha que ela vai ser um jogador de sucesso, e daí os pais vão lá e nutrem
essa coisa de que a criança vai ter sucesso e, nossa, você é muito bom, e não falam sobre o quanto de trabalho a pessoa vai ter que fazer, o quanto de trabalho essa criança vai ter que fazer, quantas horas ela vai ter que se dedicar, ela vai ter que estudar, ela vai ter que fazer muitos exercícios, ela vai ter que ter uma alimentação saudável, ela vai ter que ter, como eu falei, né, então, muito treino, muita disciplina, ouvir o que os outros falam, vai ter que fazer escolinha de futebol, vai ter que se interagir com outras crianças, vai ter que saber perder, né, que é essencial saber perder, né, tem muitas crianças hoje em dia que não sabem perder, não gostam de perder, né, então eu acho que os pais hoje em dia, né, eles estão protegendo demais os seus filhos, essa é a minha opinião, tá bom, gente? Então, como os pais já sofreram muito, então eles não querem que o filho deles sofra o que o filho sofreu. Isso é bonito, mas se feito excessivamente, isso pode criar uma blindagem na criança, que a criança não vai conseguir ter o aprendizado que ela teria se ela tivesse um fracasso, né? Então, assim, se a criança se machucou, vai lá e coloca um curativo na criança e vida que segue, assim, entendeu? Se a criança quer andar descalça na rua, se ela quer andar um pouco na chuva, deixa ela andar um pouco na chuva, deixa ela curtir um pouco a vida, assim, entendeu? Não vai fazer mal uma vez ou outra a criança fazer isso, a criança viver, né? Então, às vezes a gente fica privando os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos familiares de terem pequenos momentos de felicidade, quando realmente elas poderiam estar curtindo muito aquele momento, né? Então a gente fica privando muito de uma coisa que a gente acha que pode acontecer, a gente não tem certeza de nada nessa vida, né? A gente só tem certeza que a gente vai morrer, essa é a única certeza, a gente não sabe nem o quando, né? Então, assim, a gente tem que realmente deixar isso fluir de uma forma normal, né? Então as crianças, elas têm, então tem que ter todo esse processo. Então eu acho muito legal, muito bacana, não? A criança, se ela gosta de jogar futebol, então ela tem que ir atrás do sonho dela, quer ser um jogador, quer ser um novo Neymar, quer ser um novo Endrick, quer ser uma celebridade. Eu não vejo problema nisso, tá? Eu só vejo problema em você não explicar todas as etapas de como que será para a pessoa, para você ter o sucesso. Então, assim, você vai explicar para ela como que é que você vai muitas vezes fracassar, que você pode ser que você faça da mesma forma que você tem esse sonho, outras pessoas, outras milhares de pessoas também vão ter esse mesmo sonho que você, né? Então, pode ser muito provável que você não vai conseguir de uma primeira vez. Se você não tiver um contato forte, se você não tem alguém que conheça alguém nesse meio, você vai ter que fazer tudo por você, tudo pelo seu talento. Ou você é uma pessoa extremamente talentosa, que vai conseguir isso sozinho, se conseguir, maravilha, mas se você não tem, você vai ter que conseguir pelo seu esforço, pelo esforço dos seus pais, e vai quebrar a cara muitas vezes, e é normal, faz parte do processo, né, pessoal? Então eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque essa geração que está vindo, essa que está agora e a que está por vir também, né, se a gente não tomar esse cuidado, a gente vai estar criando pessoas que não aceitam o fracasso, né? São pessoas que, assim, crianças que não aceitam o fracasso vão se tornar lá na frente adultos que não aceitam o fracasso. Então vai se tornar um adulto, por exemplo, que vai responder o chefe, que não vai querer fazer uma tarefa bem feita, que vai responder, que vai ser mal educado, que vai criar conflitos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. Assim, eu não sou pai, tá, gente, mas eu já fui criança já, né? Então eu acho que todos nós temos sim algo que a gente possa passar para as gerações futuras, né? Eu acho que cabe a nós, né, que somos adultos aqui, nós influenciarmos positivamente a nossa geração, né, a geração dos jovens, que assim por diante serão influenciadas, né, e passarão essa influência positiva para as que estão por vir, né? Eu acho que esse é um legado positivo que a gente pode deixar, né, de realmente contribuir com o máximo que a gente puder, tá, pessoal? E por que eu escolhi esse livro? Porque os japoneses, eles são mestres nisso, né? Eles são mestres da mesma forma que eles têm uma juventude muito pensante, muito ativa, totalmente antenada, eles têm também uma sabedoria extrema de pessoas idosas que possuem um conhecimento de mundo assim milenário, né? Então realmente, e eles conseguem ter esse equilíbrio, né? Então as pessoas mais jovens respeitam os mais velhos, os mais velhos respeitam os mais jovens, e existe essa troca de energia entre eles, né? Então eu acho muito legal que o livro dá vários exemplos, né, das pequenas coisas, né, do começar pequeno, tanto que o livro ele começa com uma história de um
Certo ano, não vou me recordar qual ano que foi, o Barack Obama, ele visitou o Japão, né, e como é tradição lá no Japão, sempre que há uma celebridade, alguém da política, né, que vai visitar o Japão, o imperador, ele chega e ele faz um jantar de boas-vindas para a pessoa, né, então o Barack Obama, ele foi num restaurante super conceituado lá do Japão, de sushi, né, e adorou, gostou muito da experiência, falou que foi o melhor sushi que ele já comeu na vida, né? E daí o autor, né, o Ken Moji, ele fala um pouco sobre a história do dono do restaurante, né? E como ele começou pequeno, né, desde criancinha, que ele saía mais cedo das aulas, né, da escola, ia correndo para o trabalho, era o primeiro a chegar, era o último a sair, sempre ouviu o conselho dos mais velhos, né? E daí o que isso fez? Isso fez com que ele no futuro se tornasse uma pessoa que sempre se preocupa em melhorar, né? Então ele aprendeu as coisas no trabalho com pessoas mais velhas do que ele, replicou no restaurante que ele abriu, né? E melhorou as suas técnicas. Só que assim, o livro deixa muito claro que o objetivo do sushi man, né? Do mestre em sushi, nunca foi em ser o melhor sushi do Japão. Ele queria fazer o que ele faz da melhor forma que ele pudesse fazer. Então nunca foi, o sucesso nunca veio à cabeça, tipo, eu quero ser o melhor do Japão. Não, ele sempre pensou assim, eu quero ter um restaurante que vai ser a minha subsistência, que eu vou aqui alimentar e dar subsistência para os meus filhos, para as minhas filhas, etc. E eu quero fazer da melhor forma possível, tá? Então o sucesso veio como quê? Como consequência, né? Veio como consequência de um trabalho bem feito, como consequência de uma excelência, como consequência de atender os clientes bem atendidos, né? Então o autor fala que ele é o primeiro a entrar, né? Então ele acorda praticamente 3 e pouco da manhã, para 4 horas ele está lá no mercado que é super conhecido no Japão. Então ele mesmo escolhe os peixes que ele vai mesmo cortar, então ele escolhe os melhores peixes, o melhor atum, o melhor salmão. E daí ele mesmo vai lá para o restaurante, ele tira todos os né, ele limpa todo o peixe, ele faz os cortes e ele é o último a sair, né, e ele faz questão também de servir, né, os seus sushis para os seus clientes. Então aí que está o Ikigai dele, né? Então eu estou fazendo todo esse link aqui para vocês, pessoal, para vocês entenderem o que é o Ikigai, né? Então o Ikigai, ele é único para cada pessoa, né? Deus nos fez semelhantes, né, para que a gente ame todo mundo da mesma forma, mas da mesma forma que ele fez semelhante, ele nos fez diferente também. Então, o que isso implica? Se nós somos diferentes, isso implica que cada um de nós tem um ou diversos ikigais que podem nos tornar felizes, podem nos fazer pessoas melhores, né? Então, o ikigai, ele pode ser uma pequena atitude, ele pode ser o que pode nutrir nossa razão de viver, pode ser a gente chegar do trabalho e eu beijar minha cachorrinha, pode ser você chegar do trabalho e beijar seu filho, ganhar um abraço do seu filho ou da sua filha, um café da manhã, você acordar e fazer um belo de um café da manhã para sua esposa. Então, assim, são diversas as oportunidades, né, as coisas que podem fazer com que a gente nutra esse Ikigai, né, pessoal? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar dessa forma, do pensar pequeno, porque todas as fases, todo o processo, ele é importante para o objetivo final, tá? Então é o que eu gosto de falar, eu acho que é muito melhor a gente colocar pequenas metas, né? A gente coloca pequenas metas em nossas vidas e assim que a gente atingir essas pequenas metas, a gente vai se recompensar, né? É muito melhor você começar pequeno e você ir atingindo essas pequenas metas, do que a gente já colocar uma meta muito maior do que a gente possa fazer, que a gente pode se frustrar. Isso pode ser prejudicial para nós. Então, essa atitude de pensar pequeno para depois galgar coisas melhores é muito bom, tá bom, pessoal? Então, assim, eu quero assim, deixar bem claro, tá, pessoal? Eu não sou contra a pessoa ela ter coisas, né? A gente precisa de coisas para viver, a gente precisa de coisa para sobreviver. Então, eu não sou do tipo que vai ficar falando que só as coisas do espírito são importantes. Não, claro que é importante a gente ter a nossa subsistência, a gente ter o nosso sustento, a gente ter o nosso dinheiro, a gente conquistar as nossas coisas. Mas a única coisa que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem que ter algo maior que alimente a nossa alma, né? Então, assim, as coisas materiais são importantes? São, mas da mesma forma que elas vão embora também, né? Elas chegam e vão embora.
né? Agora, o que a gente conquistou na nossa vida de essência, como pessoa, o legado que a gente quer deixar para a gente, para as próximas gerações, isso vai ficar para sempre, né? Então, isso são os nossos valores, isso é o que nós somos, né? Então, acho isso muito importante a gente começar pequeno, tá bom, pessoal? E a gente ensinar aos mais jovens a importância do fracasso, a importância de todos os processos para você chegar no fim, não somente explicar o bom, o legal, então é bacana fazer isso, fazer aquilo, tá, tudo bem, é legal isso? É muito legal, mas você tem que explicar todo o processo para a criança para que ela não fique no futuro, não seja um adulto frustrado, né? Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso cabe a nós, né? Eu tenho um sobrinho, então tudo que eu posso fazer para ele, né? Eu tenho um sobrinho que eu sou o padrinho dele também, então eu levo muito a sério essa questão de ser padrinho. Então tudo que eu posso mostrar de coisas para ele, eu procuro mostrar, né? Que é legal a gente ganhar, como a gente tem que aprender a perder também, né? Então desde criancinha, quando eu brincava com ele, eu jogava futebol, então ele deixava de fazer alguns gols, mas da mesma forma eu também fazia alguns gols nele, que eu queria mostrar o quê? Queria mostrar exatamente isso. Então a vida ela não é só de você fazer o que você quer, de você ganhar o tempo todo. A vida está também de você reconhecer que você vai errar algumas vezes, que você vai perder algumas vezes e que faz parte do processo. Tá bom, pessoal? Então acho que isso é muito legal. O livro ele aborda esse tema de uma forma muito leve, muito tranquila de se entender, por isso que eu recomendo muito a leitura do livro para qualquer idade, tá bom, pessoal? Então vale a pena mesmo a leitura do livro que eu estou indicando aqui para vocês, ok? Agora falando um pouco sobre o princípio número 4, que é a alegria das pequenas coisas. Então ele tem muito a ver com esse primeiro tema também, né? A alegria das pequenas coisas. O que a gente vê hoje em dia é que isso está cada vez se exaurindo, né? Então, a alegria dos pequenos momentos, dos pequenos prazeres, se a gente for ver, a vida ela é feita de pequenos momentos, né, gente? E muitas das vezes por conta da maluquice que está o dia a dia, né? As informações, milhares de informações chegando, vindo o tempo todo, rede social, mídia, etc. Isso deixa a gente um pouco maluco, né? E a gente acaba não aproveitando os pequenos momentos, os pequenos prazeres da vida, né? Vou dar um exemplo para vocês. Para mim não tem, assim, não que não exista, tá, gente? Mas para mim realmente é uma cena muito triste que eu vejo cada vez mais, né? Em restaurantes aqui, perdão, restaurantes aqui próximos, né? Em que a família sai para comer, então tá o filho, tá a mãe e pai, e tá a criança olhando o celular, tá o pai olhando o celular, a mãe olhando o celular, os três não se falando, aquele silêncio absurdo. Então assim, para que isso, né? Para que vai sair se não é para curtir o momento, se não é para apreciar a comida, se não é para conversar, se não é para interagir, se não é para, né, deixar o filho feliz, brincar com ele, contar histórias, para que vai sair, né? Então assim, eu acho que muitas das vezes a gente opta por não ter um momento feliz, né? A gente tem pequenos momentos de felicidade que a gente não aproveita, né? Então acho que a gente tem que começar realmente a ver o que a gente está fazendo no nosso dia, o que a gente pode melhorar, né? Eu acho que são coisas realmente que a gente tem que parar para pensar, né? A gente tem que também parar de terceirizar culpa, terceirizar frustrações, né? Então, cada decisão que a gente toma, a gente vai pagar lá na frente por isso, né? Então, você não ter curtido esse restaurante uma vez, pode ser que amanhã esse restaurante não exista mais, entendeu? Pode ser que seja uma comida que você ame de paixão e amanhã o restaurante faliu e você nunca mais vai poder comer aquela comida que você teve a oportunidade de comer aquele dia, entendeu? Então, eu acho que a gente realmente tem que parar muito, gente, para pensar em como a gente está lidando com o nosso dia, porque o tempo ele está voando, realmente voando, né? Eu já estou com 38 anos na minha vida, né? E eu paro para pensar, nossa, como que realmente está dando literalmente a impressão que as coisas estão passando muito rapidamente. Até dias atrás eu estava no Ano Novo entendeu? Celebrando o Ano Novo com a minha família, lá no sítio, tá? E agora já estamos aí praticamente no meio do ano já, então já se passaram 6 meses, então realmente o tempo está voando. Se a gente não souber
aproveitar os pequenos momentos, as pequenas felicidades, a gente vai realmente a gente vai sobrevivendo, a gente não está vivendo, tá? Nós estamos sobrevivendo, né, pessoal? Tem uma frase, né, de um ator que eu sempre gostei muito dele, né, de todos os filmes que ele fez, que é o Jim Carrey, né, conhecidíssimo por fazer comédia, um ator então já consagrado, né, já com certeza tem uma fortuna já bem considerável, né? Tem uma frase dele que é muito que eu vi outro dia e falei, nossa, realmente faz sentido o que ele falou. Então, olha o pensamento dele. Então, imagine, ele é um ator que trabalha com comédia, ele, né? Então a comédia ela tem por objetivo o quê? Deixar as pessoas felizes, deixar as pessoas alegres, contentes, né? Então, o que ele falou? Não foi com essas palavras, tá, pessoal? Mas a ideia foi basicamente essa. Eu gostaria que todas as pessoas do mundo tivessem dinheiro, né? O dinheiro suficiente para que elas vissem que a felicidade não é sobre isso, tá? Não é exatamente essa frase, mas o conceito dela é esse. Então, é isso, gente, entendeu? O que ele está querendo dizer com isso? É vendido para nós que uma vida feliz vai ser uma vida de sucesso, e uma vida com muito dinheiro, uma vida com riquezas, uma vida com abundância, e a vida não é isso, né? A vida não é isso. A vida é a gente nutrir o nosso espírito, é a gente nutrir a nossa alma, é a gente contribuir de uma pequena forma que seja, né? Então, eu, por exemplo, eu estou fazendo esse canal porque eu quero, nem que seja de verdade, pessoal, que eu consiga impactar a vida de uma pessoa, tá? Se essa pessoa for impactada, uma única pessoa, eu já vou me sentir assim extremamente feliz, né? Então, o meu objetivo é esse, é trazer esse conteúdo para vocês e realmente impactar de uma forma positiva. Então, eu fazendo isso, eu estou pegando o pouco conhecimento que eu tive ao longo desses meus 38 anos, com também pautado nos livros que eu estou lendo aqui e trazendo para vocês. Então eu acho que a gente tem esse dever como ser humano, sabe, gente? Da gente passar esse conhecimento para as pessoas, da gente mostrar o que de bom a gente tem para oferecer, né? Então, tem uma frase de uma professora que está, vamos usar o termo aí, hypada, né? Que ela, e é muito legal, né? Todo esse movimento que ela está fazendo das pessoas pensarem, refletirem, né? Que é a professora Lucilena Galvão, do canal Nova Acrópole, né? E ela diz que 95% das pessoas no mundo são pessoas boas e 5% são pessoas ruins, né? Existem pessoas ruins, não dá para negar, existem pessoas ruins, mas 95% são pessoas boas, né? Que cometem coisas, né? Ou boas ou ruins ao longo da vida, e faz parte da vida, faz parte do processo isso, né, gente? Então, por que eu estou falando isso? O link que eu quero fazer aqui é o seguinte: nós somos pessoas boas e nós queremos o bem, né, de todos, né? Nós queremos o bem coletivo. É que as coisas são noticiadas para a gente de uma forma que a gente acaba ficando com receio um pouco de se aproximar das pessoas às vezes. Você não sabe como é que a pessoa vai reagir, você não sabe se ela vai pensar que você está se aproximando com uma outra intenção, né? Então, mas nós somos pessoas boas, nós queremos ajudar os outros, então veja por esse lado, a gente se sente muito bem quando a gente faz o bem para os outros. Por quê? Porque é da natureza do ser humano ser assim, né? A gente quer ajudar os outros, nós somos animais que foram concebidos e viveram em bandos, né? Então a gente tinha essa colaboração mútua, né? Então essa coisa agora de ficar cada um no seu canto, tal, isso aí foi uma invenção humana, né? Então a nossa essência, o ser humano sempre contribuiu, né? Uns com os outros, né? Então eu acho, pessoal, que é muito importante a gente cultivar isso na gente, né? Da gente apreciar as pequenas coisas. Tem um exemplo do livro que é muito legal, que eu li recentemente, esse exemplo, e que eu fiquei assim, me impactou bastante, né? Que foi quando o autor ele começa a falar da história de um escritor, né? Escritor, roteirista de desenhos animes, que eu sou apaixonado, que vocês podem ver, né? Então ele estava explicando que um dia uma criança foi visitar o estúdio dele com o pai, né? E eles ficaram lá o dia inteiro, mostrou o estúdio e tal, como é que funciona, como faz os desenhos, etc, etc. E chegou no final do dia,
esse escritor ele foi deixar a criança e o pai no metrô ou algum lugar assim, né? E daí saíram com o carro desse escritor, que era um carro conversível, né? E estava chovendo um pouquinho e a criança estava querendo que abrisse o capô, né, do carro. E a pessoa ficou com receio de abrir o capô e molhar e a criança ficar resfriada, a criança gripar e acontecer alguma coisa. E daí ele falou pro Ken Mod que isso impactou muito ele e que ele pensou o seguinte: nossa, aquela criança naquele momento estava querendo curtir a vida, estava querendo curtir o vento entrando e um pouquinho da chuva também, e ele privou essa criança de ter esse momento, entendeu? Então o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Vamos supor que num dia depois ele abrisse o carro e a criança sentisse o vento, etc. Mesmo assim, não é a mesma coisa, né? Então, aquele momento que a criança queria naquele momento já se foi, né? Então, por mais que ela tenha um outro momento de prazer, esse momento de prazer ele vai ser diferente do outro que ela queria ter. Então, assim, imagine, né? Então, fazendo uma alusão, fazendo uma referência, quantos momentos a gente perde, né? Quantas decisões erradas a gente toma no nosso dia a dia que a gente não aproveita plenamente cada momento, né? Então é muito significativo mesmo esse pensamento, a gente pensar o quanto que a gente poderia aproveitar melhor as coisas, o quanto a gente poderia aproveitar melhor, por exemplo, um Natal, um jantar de família, um passeio, uma viagem, um filme que você assiste com a pessoa, né, que você ama, com quem você gosta. Então, assim, a gente tem que realmente dar valor a essas pequenas coisas, né, pessoal? Então, o livro ele traz muito disso, né? O quanto que lá na cultura japonesa eles dão valor a isso, né? Eles dão valor às pequenas coisas. Por exemplo, ele retrata no livro que os japoneses têm uma cultura extremamente tradicional em muitos aspectos. Por exemplo, no Ano Novo, eu não sabia disso, né? Que muitos dos japoneses vão até o Monte Fuji para ver o primeiro nascer do sol, né? E eu acho isso muito legal. Então eles ficam lá contemplando o nascer do sol para ver como que ele vai surgir e agradecer ao sol por toda a energia que ele dá. Então vocês veem que realmente eles dão um valor muito grande a essas pequenas coisas, que são coisas que pra gente passou, né? O sol passou, foi embora e você nem agradeceu a ele, né? Um outro ponto também que eu acho muito legal também de mencionar aqui, né? Eu não sei se vocês se recordam, na Copa de 2014, quando os japoneses vieram aqui para o Brasil, eles saiu notícia em tudo que é noticiário, né? Toda a mídia brasileira, e acho que até do mundo, se eu não me engano, o quanto que eles são organizados, né? E o quanto que eles faziam a sujeirinha deles lá, e eles mesmos já limpavam e deixavam tudo organizadinho no saquinho para a próxima pessoa que viesse lá. E assim, óbvio que é muito louvável, é muito bonito ver isso, mas assim, esse pensamento deles é um pensamento que todos nós deveríamos ter também, né? Então, assim, é um pensamento do que? É um pensamento do todo, do conjunto, né? Então, a pessoa não está simplesmente pensando no prazer dela estar lá. Então, assim, ela tem um momento dela estar lá no estádio, torcendo pro time dela, para a seleção dela, mas ela já está preocupada com a próxima pessoa que vai lá, né? Quando você toma essa atitude de você limpar a sua sujeira, você está pensando o seguinte: bom, eu sujei, nada mais justo do que eu limpar para a próxima pessoa que vai vir, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente, é o seguinte: que tipo de legado a gente vai querer deixar para as próximas gerações, para que está aqui e para as que estão lá? A gente vai querer limpar a nossa sujeira ou a gente vai querer manter tudo sujo? Quando eu digo tudo sujo, sujeira, eu digo em relação a, eu estou fazendo estou falando aqui uma metáfora, né, gente? Então, assim, o que a gente quer deixar de legado para as pessoas? A gente quer deixar tudo meio bagunçado e sujo do jeito que está? Ou a gente quer deixar tudo limpinho, a gente quer arrumar o terreno, a gente quer deixar tudo nas melhores condições para que a próxima geração possa vir e ela vai lá e ela também vai manter tudo limpinho e vai deixar tudo limpo para a próxima geração que vai vir e assim por diante, né, pessoal? Então eu acho que a gente tem que começar sim a pensar
dessa forma, né? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, inclusive para mim assim é diariamente que a gente vai aprendendo as coisas, né? Então tem dia que você não acorda bem, tem dia que você acorda um pouco melhor, vão acontecendo situações nas nossas vidas, então são inúmeras as coisas que vão aparecendo, mas a gente tem que saber lidar da melhor forma possível, né, pessoal? Então, por exemplo, fazendo essa alusão à sujeira, eu diariamente passeio de 2 a 3 vezes, né, na maior parte das vezes 2 vezes com a minha cachorrinha que eu tenho aqui em casa, e eu saio com 2, 3 sacos de lixo, né, de lixinho para recolher as fezes dela, né, as coisinhas que ela faz. Então, assim, eu nunca vou colocar um saquinho sujo num lixo que já está cheio, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um lixo que esteja mais vazio, né? Ou esteja mais vazio, para que eu possa colocar lá o lixinho lá. Se eu não conseguir encontrar nenhum lixinho vazio, se todos estiverem cheios, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente pegar e vou trazer para o meu prédio e vou jogar no lixo aqui do meu prédio. Entendeu? Não adianta nada eu chegar e colocar no lixo e deixar no topo do lixo, aí vem um vento, vem uma chuva, entope um bueiro, vai atrapalhar um monte de gente, e aí? Entendeu? Então eu acho que assim, são pequenas atitudes que a gente vai tomando, pessoal, que no final do dia vocês vão ver a recompensa que vai dar. Né? Então a gente tem esse poder da gente tomar as decisões certas e as melhores atitudes e influenciar positivamente as próximas gerações que estão por vir e as que já estão aqui. Tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha para falar é isso hoje, gente. Então, agradeço muito a quem teve a paciência de ouvir até aqui o conteúdo. Né? Se você gostou, comente, por favor. Se você não gostou também, fique à vontade de comentar também para o que mais pode ser abordado em relação a isso. Tá bom, gente? Então, por favor, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, ative os sininhos, que a ideia é uma vez por semana, de 7 a 10 dias mais ou menos, tá lançando um vídeo novo aqui no canal, para que tenha uma frequência bacana e conteúdos novos, tá bom, gente? A gente tem o nosso Instagram também, tá? Eu tenho o meu Instagram, né, do Positividade à Vista, vocês já podem ir lá, que lá já tem uma quantidade legalzinha de conteúdos, né? Então tem reflexões, tem postagens, já tem pequenos vídeos também, então já tem alguma coisinha lá também bem bacana para que vocês possam ver, tá bom, pessoal? Então é isso, agradeço muito a atenção de vocês, espero que o conteúdo tenha sido bacana, tenha sido relevante para vocês e nos vemos no próximo vídeo na parte 2, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, boa tarde.